Bom, isso aqui então é o Code Blocks, a gente vai executar o código, ele inicia desse jeito, pode até fechar esse item, a gente vai dar um novo, tá? E vamos colocar aqui ó, um código vazio. E vamos fazer o nosso primeiro exemplo. Então eu vou chamar aqui o primeiro exemplo, ó. Eu já tinha feito um outro exemplo na outra aula, então eu vou passar aqui ó, exemplo 2, ponto C. Sempre tem que botar aqui ó, o ponto C, ou selecionar aqui o tipo que eu vou gravar. No caso aqui não é o C++ file, é o ponto C que tem que gravar. Tá? Então sempre botar ponto C, extensão é importante para que funcione tudo certo. Vou salvar e vou fazer o código aqui de um exemplo de um algoritmo. Então, por exemplo, aqui, ó, a biblioteca, eu vou inserir ela primeiro. Ó, essa é a biblioteca de entrada, vou declarar aqui com void o meu valor de main. E vou imprimir aqui um valor, eu vou declarar duas variáveis e atribuir uma constante, ó, 5, opa, desculpa, vamos chamar aqui valor igual a 5. Tá? E vou imprimir isso aqui no meio de um texto. Ó, só a declaração para ver o printf funcionando. Entre aspas, string. Vamos lá. O valor declarado como inteiro foi %d. E aí eu boto aqui a vírgula que eu havia falado e coloco aqui, ó, valor, que vai ser a representação desse valor. Por enquanto não preciso botar o e-comercial, porque o e-comercial só vai em scanf, só para receber o valor. Uma coisa importante, para quebrar a linha e não ficar colado, eu vou fazer aqui o /n, e vou colocar o /n para ele quebrar, porque ele exibe no console e vem uma sujeirinha. Então aqui, ó, botei aqui ó, o /n, pode deixar colado, e /n. Para executar, tem esse botãozinho aqui que é compilar e esse aqui é executar. Eu posso clicar em compilar e executar. Ele vai gerar um código a partir dessa execução, ó, pronto. Ó. Então essa sujeira que eu estava falando, ele deu um /n para quebrar. O valor declarado como inteiro foi 5, então ele botou o 5 aqui no meio desse texto. Eu podia botar outro valor. Teste aqui. Ó. Podia até botar algum outro caractere, algum ponto, porque dentro dele é string. Ó. Então ponto de exclamação, separei também e vou executar novamente. Ó, vai imprimir ali, está ali o teste com ponto de exclamação. Esse é outro exemplo. Se eu quisesse fazer um cálculo de dois valores, eu podia declarar dessa forma e podia declarar outra variável aqui do lado ou logo abaixo, ó, valor, chamar de outro valor, também inteiro, só que essa aqui eu vou fazer o usuário fazer a entrada dele. E vou aproveitar e vou fazer um cálculo. Então eu vou declarar mais uma variável, eu podia declarar aqui do lado, mas eu vou declarar aqui embaixo, ó, total, que é um cálculo que ele vai fazer. E eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um printf para fazer a comunicação com o usuário. E vou digitar aqui, ó, digite um valor. 2 pontos, aqui só vai texto porque é uma comunicação específica com o usuário e eu preciso parar ela, né, para o usuário entrar com o valor. Então eu vou colocar um scanf que é para ler o valor, scan de leitura. Vou dizer o tipo de valor que vai ser lido, vai ser %d. Ó, essa é a lógica de execução. E vou colocar, ó, uma vírgula e botar um e-comercial e vou receber o outro valor. Ó, outro valor e ponto e vírgula. Lembrando, ponto e vírgula só vai depois de print, depois de scanf, depois de declaração de variáveis e depois de cálculo. E vou fazer um cálculo. Ó. O total, que é a variável total, vai pegar o valor que foi inicializado com 5 aqui em cima e vai somar com outro valor que vai ser digitado pelo usuário quando executar esse programa. Tá? E depois ele vai imprimir. Como é que fica então, ó, o valor? Então aqui eu vou mudar o texto porque agora a lógica mudou, né?
vou botar aqui, ó, o valor do cálculo foi %d, representado aqui por total, que é o que vai calcular o total do valor. E até posso botar aqui uma vírgula e botar aqui até mais. Repare que eu não estou utilizando, né, nenhum acento, porque eu precisaria declarar uma biblioteca aqui string, né, e não é o caso. Nosso objetivo é trabalhar a lógica, então eu não estou botando acentos nem nada, mas ele vai ficar legível dessa forma, tá? Então, ó, vou executar o nosso código. Aqui também é importante dar um /n para não ficar colado, ó. Dar esse /n para não ficar colado no de cima, e até vou diminuir um do meio, ó, para ele diminuir. Então ficou um /n, uma quebra de linha, duas no final e duas no início para esse cara aqui. Vou executar ele e ele vai executar o programa. Aqui embaixo ele gera os erros, tá? Vocês podem ver, como não tem nenhum erro, não gerou nada, ó. Digite um valor, vou digitar um valor 24, não, desculpa, 34, e vou dar um enter, ó. O que ele fez? Ele pegou, somou a 5, ó, o cálculo foi 39 e encerrou a execução. Por exemplo, se eu esquecer um ponto e vírgula, ó, e executar, ele vai me retornar alguns erros, ó. Vocês podem controlar. Ele diz ainda na linha que foi, ó, sempre na linha ali que foi, ó, um erro ali, ó, na linha 9, ele falta um ponto e vírgula especificado. Vou botar aqui de novo, e aí eu vou executar, e aqui no log ele vai dizer que foi tudo bem, ó. Ocorreu tudo bem, tudo certo, ó, sem erro, um aviso só, mas não nada de problema. Tá? Ó, ele está dizendo só um aviso aqui que o main não é int, tá? Porque eu estou fazendo a saída de valores, ó, 8. Isso aí porque eu posso inicializar ele em int, ó, com o retorno de inteiro, porque é só um main, é um método, ele precisa ser declarado com alguma coisa, mas a gente não está utilizando ele. Se eu executar, ó, agora sim, ó, 0 de erros, ó, sem erros, vou ter aqui 43, 48 até mais. Esse então aí foi o nosso primeiro exemplo de cálculo. Bom, outro exemplo então de cálculo aqui utilizando a linguagem C. Primeiramente vou salvar o arquivo, tá? Então sempre lembrando que eu vou botar o nosso exemplo 03 para seguir a ordem. Esse aqui então é a aula, nessa aula, vou salvar ponto .c, tem que salvar ponto .c, tem que sempre botar o ponto .c para funcionar. E outra opção também é exibir lá as extensões de arquivos no sistema operacional de vocês, o que for, o que estiver utilizando, Linux, Windows ou Mac. Vou salvar e vamos começar a escrever o código. Digamos então, sempre a construção de programas é baseada em algoritmos, tá? Até para sistemas, depois a gente começa a trabalhar também com requisitos. Então, o que acontece? Nós vamos sempre vai ser proposto um algoritmo. Vou começar com int main, tá? Para não ficar nenhuma chamada de erro, mas podia ser void, tá? Sempre vai ter um algoritmo, uma proposta, uma solução de problema a ser seguida. Então, o que é feito? A gente faz a leitura, né, desse algoritmo, dessa proposta que é preciso ser feito, e expõe ele. Digamos que o algoritmo é solicitado que seja feito um programa, um algoritmo, que em C, que receba aí, né, receber é guardar a informação em variável, né, então receber o valor de 3 notas de um aluno e calcular a média desses alunos. Então, por exemplo, uma média, uma nota é sempre um valor fracionário, então eu vou trabalhar com float nesse caso. Então, ó, declarar como float e vou botar aqui, ó, nota 1, aqui é a nota, vou botar um underline só para diferenciar um pouco, nota 01, nota underline 02, podia ter sido feito também nota 03, por exemplo, ou nota 3, tá? Não importa, tá? É só identificação de variável, ó, pouco importa, vou deixar aqui. E vou colocar agora aqui, ó, aí tem que declarar uma média. Podia ser declarado ali mesmo ou aqui embaixo, ó, média, certo? Tá aqui. O
que eu preciso? Eu preciso receber essas 3 notas. Como é que a gente faz isso? Usa um printf, então. Para colocar o nosso texto ali que interessa. No caso, a gente vai pedir nota, então eu vou botar aqui, ó, digite ou informe uma nota. Informe a nota 1. Acho que é melhor assim. Nota 1. Então, vou fechar as chaves, porque é um string. Esse aqui é o texto que vai ser pedido, né? Lembrando que eu sempre falo para vocês aqui, é bom sempre começar no primeiro valor, ó, botar um /n, para não ficar colado, ou cria um aqui fora, ó, para não ficar criando problemas, né? Vocês podem copiar o código também dessa forma, às vezes fica mais ágil até. Então, olha só, posso botar 2/n aqui fora, ó, ele já começa com as 2 quebras. Posso botar vários prints para organizar a informação. E aqui vai me dar 2 espaços naquela telinha de terminal, ó. 2 quebras de linha, /n. Tem outros também que é para espaço no texto, /t, outros, mas daí é linguagem C, devo até depois. A gente pode botar a referência para dar uma olhada nisso aí. Scanf, fazer a leitura desse valor, né? Vou colocar aqui, ó, o %f, porque agora o valor é float, não é int, tá? Certo? E vamos colocar aqui o e comercial para que ele grave no endereço de memória da variável nota 1, ó, certo? Ele até tem as funções de autocomplete ali. Pronto, ó. Então essa é a nota 1, a referência dela. O que eu preciso? Eu preciso mais de nota 2 e nota 3. Eu posso colocar aqui e colar, ó. Aí eu só vou alterar as informações, ó. Nota 2, nota 3. Não posso esquecer de alterar a variável para não dar conflito de variáveis. Pronto. Nesse momento ele vai pedir esses valores, vai solicitar a informação, o usuário vai digitar, ele vai gravar na memória. Vai solicitar a segunda informação, vai solicitar, ele vai gravar na memória. Tá, então tá aí, pedi todos, agora eu preciso fazer o cálculo de média. Como é que funciona a média aritmética? É a soma dos valores dividido pela quantidade, ou seja, são 3, né? Então eu vou botar aqui média, podia ter chamado da variável, mas foi essa que eu chamei. E vou colocar nota 1 mais nota 2 mais nota 3. E vou botar o divisão, dividido por 3. Lembrando que o ponto e vírgula também, ó, cálculos, scanf, print, faltou um F aqui, né? Printf. Bota o ponto e vírgula no final. E leitura de variável. É o único lugar que vai ponto e vírgula. Em outros lugares não vai ponto e vírgula. O que acontece se eu fizer isso aqui? Tá? O que vai acontecer? Outra coisa que eu recomendo, como é um float e tu vai botar uma constante, bota sempre ponto zero, ó, que daí ele reconhece como um float e aí vocês evitam o problema, tá? Mas ainda assim é o 3, tá? Só botei a precisão da vírgula. O que acontece? Está certo esse cálculo? Tem que tomar muito cuidado, porque ele segue as regras da matemática. Quando ele vai fazer multiplicação e soma numa linha só, primeiro ele vai fazer multiplicação e depois soma. Aqui é a mesma coisa, ele vai fazer a divisão primeiro e depois a soma, e aí vai dar errado. Aqui tu precisa usar parênteses para resolver esse tipo de problema. Então recebe as notas, divide por 3 e armazena. O parênteses pode usar quando for necessário para resolver os problemas aí de maneira geral. Certo? Então sempre uso parênteses para definir que vai somar primeiro esses e depois dividir. Aí vai ser calculada a média. E por final, ó, eu boto aqui o percent só para imprimir o valor, né? Então vou botar aqui, ó. A média foi %f no meio do texto para representar a média do aluno foi e o percent aqui. Pronto. Podia ter botado só média, 2 pontos, o que eu quisesse, igual, posso representar com o que eu bem entender. Vírgula e vou representar o valor desse %f aqui, ó, que vai ser da variável média. Lembrando, o comercial só vai quando o usuário tem que entrar com o valor. Feito isso aqui, ó, vai imprimir a média. Recomendo aqui para dar no final, ó, também para evitar aquelas quebras que tem. Ó, pode botar aqui, ó, no final, ó, esse printf aí. Tá? E eu posso aqui também dar um /n. Uma das coisas também, ele gera um executável.
Então, se eu olhar, ele vai gerar o executável que pode ser executado com o programa, não necessariamente fica aqui dentro, pode ser isolado. Então, eu vou executar esse aqui para ver o resultado. Ó. Ele fez uma referência aqui sobre ele, reclamou que tem um print errado, ó, tá ali indicando na linha 8. Aí eu vou botar aqui, ó, print F, ó. Então ele identifica para nós, ó, aqui também é print F. Bom, agora eu vou executar o programa. Executei. Vou botar uma nota. Ele deu um errinho aqui, eu segui o reto. Tá, vamos ver o que aconteceu no código. Ele está reclamando do argumento na linha 11, 14, 17. 11, 14, 17. Sim, olha só. O que acontece, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. Aqui não é comercial, é %F. Eu falei %F e botei comercial. Confundi até aqui, tem que tomar muito cuidado com isso para evitar problema. Agora eu vou executar e a princípio vai dar tudo certo. Ó, nota 1, vou botar aqui 3. Agora pediu a nota 2. Posso botar um float, ó, 4.5 ponto como vírgula, um enter. E eu vou botar, por exemplo, 9.0, também aceita. Posso botar mais os zeros, ó, não tem problema. Vou dar um enter, ó, a média do aluno foi 5.5. Fechou a execução do programa. Então, funcionando aí perfeitamente.